estamos no nosso quadro Clínica da Alma, com um tema super interessante, voltado aí sobre as questões da infância, o que a infância pode refletir aí na vida adulta. Vamos falar, nós já estamos aqui com o nosso querido pastor Rogerão, pastor Rogério Goulart. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer. A gente fala Rogerão porque tem Rogerinho, né? É verdade. Mas hoje o Rogerinho não está. O pastor Rogério Goulart, nossa querida Áurea, psicopedagoga. Tudo bem? E a Dimne, gente, a Dimne, ela é uma telespectadora assídua do programa. Ela nos acompanha sempre e veio fazer o Clínica da Alma. E eu só esqueci de onde que você é, a Dimne? Estado do Maranhão. Estado do Maranhão. Olha pra você ver que cidade beleza. chamada Açailândia. Nossa, Açailândia. açaí, que Açaí delícia. não falta lá, Açaí. né? Falta muito, tem muito açaí lá? Tem. Ai, que delícia, deve ser muito bom. E ela está aqui, nós temos o privilégio, quem sabe aí, você nos assiste, nos acompanha, vai fazer parte um dia aqui do nosso Com certeza. bloco. Com certeza, vai ser um grande privilégio ter você. E você pode estar ligando 3209-3301, opção 1, deixar a sua mensagem, 3209-3301, opção 1. Deixa a sua mensagem para participar agora do Clínica da Alma, falando aqui a sua dúvida, não sei, aquilo que você viveu na infância. Os pastores estão aqui, né? O pastor e a psicopedagoga para estar aqui tirando sua dúvida. Ou 3253-3320, você pode ligar e falar ao vivo. Isso. E os pastores, o pastor Rogério e a nossa querida Áurea vai estar aqui, né, compartilhando daquilo que Deus, Ele pode transformar na sua história. Você teve uma infância difícil, uma infância com muita luta, com muita dificuldade, mas nós cremos que nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que transforma vidas, transforma a história, não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, querido. E isso é uma das coisas mais tremendas, né, que o nosso Senhor faz por nós. Ele nos restaura, Ele nos transforma, independente da nossa idade, independente do nível de ferida que nós enfrentamos, né? Muitas vezes até antes da concepção, ou seja, no período da concepção, não é? Até mesmo na nossa primeira infância, segunda infância. Na realidade, isso é uma coisa tão tremenda que Deus tem feito, é que Deus tem dado graça, por exemplo, para a Áurea, né? Poder trabalhar com as crianças, ministrar na vida delas. E a gente tem, assim, muito testemunho de crianças, né, Áurea, sendo restauradas. E o trabalho sendo feito assim com grupos também de crianças dentro da sua faixa etária, não é? E Deus nos deu aí a graça através da vida dela e da gente como um todo, né? Para a gente poder desenvolver um material bem apropriado, né, para a faixa etária. E assim a gente tem visto como que muitas vezes as crianças estão sendo restauradas e transformadas e consequentemente os pais. Muitas vezes os pais trazem os filhos, né, para serem tratados, para serem ministrados. E quantas vezes que, vamos dizer assim, a causa da ferida veio justamente por causa do relacionamento dos pais, o período da concepção dos filhos, né? Então, graças a Deus, lá na clínica a gente tanto trabalha com os adultos, como a gente trabalha com as crianças, e a gente tem visto assim a graça que Deus tem dado para as crianças serem restauradas. Eu quero até perguntar para a Áurea, mas antes eu quero deixar um telefone aberto, porque a gente está falando de crianças e temos brindes, promoções para as crianças. Você pode ligar aí no... Olha ali, gente, kits maravilhosos. Liga aí no 3209-0860, 3209-0860, o DDD 31, e concorra aí, participe aí dessas super promoções até o final do programa. Vai ligando, gente, porque tem muita coisa boa para a sua criança, para você edificar a vida da sua criança. Eu queria perguntar, Áurea, qual é a criança, a faixa etária a mais jovem que você pegou? A criança a menorzinha que você já trabalhou com ela? 3 aninhos. 3 aninhos? 3 aninhos. Tem como trabalhar com... Ela tem consciência de tudo aquilo, Áurea? Conta pra gente. A consciência não, mas a gente tem um material lúdico que a gente trabalha com a criança e ela vai dando as pistas, a pista do que ela está necessitando. E antes até de falar do nosso trabalho, eu quero estar colocando sobre a questão de um versículo que ele é recorrente em todos os evangelhos, né? Que Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos,
e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus ele fala, não os embaraceis, lá na clínica a gente tem recebido essas crianças que estão nesse período de estarem embaraçadas em alguma questão. Às vezes dos pais, sabe, relacionado à questão familiar, a questão social, todo o ambiente ali que a criança vive, as pessoas têm agido com elas como aqueles discípulos que estavam ali incomodando as crianças e não deixando que elas chegassem até Jesus. Certo. Então, lá na Clínica da Alma, a gente faz um trabalho, Carol, assim, de resgatar isso, esse chegar até Jesus Cristo. E logo que o trabalho foi aberto lá, a demanda foi de 3 até 15 anos e tem sido nessa faixa. Então, a gente tem um trabalho assim, até dos 3 até os 8 anos, tem um material lúdico e algumas dinâmicas que a gente usa para poder detectar na criança, através assim, da pista que ela dá, o que ela está necessitando. Certo. Eu quero que você explique mais. Só que eu tô com uma ligação, gente, sabe de onde? Do Maranhão. Olha aí. Quem tá ligando? Lá de Imperatriz, é a Francisca Souza. Oh. Bom dia, querida. Bom dia. Pois é, você viu que tem outra maranhense aqui no programa? Foi. E isso te encorajou a ligar pra cá? Foi, é porque a gente também, todo dia a gente tá ligado nesse programa, né? Esse programa é uma bênção de Deus para a nossa vida, tem também nos ajudado muito também a trabalhar com pessoas. E a gente se alegra, né, também ver uma pessoa amiga da gente, né, conhecida de outra cidade também do Maranhão. A gente também é lá de Imperatriz, no Maranhão. Que benção. Quem sabe você não vai ser a próxima que vai estar sentada aqui com a gente, não é? Quem sabe, né? E você quer deixar uma mensagem? Você quer fazer uma pergunta? Só mesmo, né? Graças a Deus por esse programa maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando vocês com toda essa graça, né? E desejar também para todas as crianças, né, do Brasil um feliz Dia das Crianças, né? Que a gente está na Semana da Criança. E também pedir também que o pastor ore por nós também, que eu também mexo com crianças, né? Para Deus dar mais graça, sabedoria a mexer com as crianças, né, do Senhor também, que a gente também faz parte da obra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querida, que o Senhor continue te capacitando, abençoando a sua vida, né, e te dando aí, realmente em dobro, tudo aquilo que você tem ministrado no reino de Deus, no coração de Deus, ainda mais cuidando aí de crianças. Um beijo grande, muito obrigada por estar conosco, viu? Tchau. Tchau. Que benção, né? Que benção, sabe você ver que delícia? Daqui a pouco, Francisca, a Jimmy vai estar chegando em Imperatriz, cara. Vai pegar o voo às 4 horas da tarde, sai daqui, né? E vai para Brasília, de Brasília vai chegar aí em Imperatriz, né? Graças a Deus. E conta então, você estava compartilhando a fase, o trabalho que é lúdico até os 8 anos, não é verdade, Áurea? Porque até os 8 anos a gente recebe crianças que não lê. Certo. Então a gente precisa conseguir que elas falem, que elas... Né, Entre se expressem linhas, conseguir entender aquilo. Conseguir entender o que está doendo, a dor. Agora, a partir dos 9 anos, e que inclusive a gente está atualmente com grupos de 9 até 15 anos, aí o pastor Rogério, ele separou uns temas da Clínica da Alma, que a gente trabalha com os adultos, e aí eu fiz uma adaptação na linguagem acessível a eles. Certo. Aí a gente trabalha com temas como rebeldia, sexualidade, rejeição, vergonha, passividade da mente, influência demoníaca na infância. E também a gente pede o Senhor sempre nos grupos para ele estar direcionando aquele grupo ali, dependendo do perfil do grupo, surgem novos temas. Aí a gente readapta e faz esse trabalho. E eu queria perguntar, a Jimmy, conta pra gente como que começou a sua história, porque você assiste sempre o programa, ela tá ali no meu WhatsApp, acompanha no Twitter do pastor, hoje tá aqui, fez o Clínica da Alma, só a aparência já é outra. Com certeza. Como que foi essa história sua? Acho que você dá um testemunho aí com a Rede Super aí, conta pra gente, como que foi? Bom, é bem interessante assim a forma que eu conheci, né? Foi um momento assim de depressão. Eu vivi uma situação bem crítica. E aí eu sempre assistia de tudo um pouco, mas não gostava do Clínica da Alma.
Ela não gostava de mim. E não gostava, ver, pastor? Não gostava de mim. Mas não gostava, é passado, agora ela gosta. Passado. Eu não gostava do Clínica da Alma e hoje eu descobri o porquê. Porque quando toca nas feridas, nos traumas, então a tendência é a gente não gostar, né? Não gostar até das pessoas, infelizmente transmite até para as pessoas. Então, quando eu vi o pastor Rogério, o pastor Rogerinho, o pastor Guerra aqui, só aquilo do pastor Guerra me irritava. Fazer o cumprimento. O cumprimento dele. Isso, só a forma do pastor Rogerinho falar, eu não gostava. O pastor Rogério com a mãozinha dele aqui. Arrumando assim, arrumando tupete, aqui, né? O jeito dele falar também, não gostava. Então, assim, eu me desliguei, só que através de um programa que teve com o título de automutilação, foi um tema, assim, bem chocante, né? E foi um tema que me chamou a atenção. Eu tava longe do controle da TV, então não teve como eu trocar de canal e estava com indisposição para ir na TV, mudar o canal. E ele começou a falar sobre automutilação e eu descobri através que eu me mutilava sem saber que era automutilação. Certo. E quando o pastor começou a falar que aquilo era automutilação, automaticamente eu esqueci daquilo que eu tinha, dos meus sentimentos do pastor contra o programa. E eu comecei a minha mente começou a ser cativa ao programa, ao assunto que eles estavam falando. E naquele momento eu comecei a chorar muito, porque desde criança eu sempre me machucava, me riscava, me cortava. Eu tenho cicatriz aqui no braço, quando eu me cortava, mas eu nunca imaginei que isso era automutilação. Certo. E através do programa veio o conhecimento e a palavra de Deus fala que é a palavra de Deus que liberta. Amém. Né? E o Senhor ele começou a trabalhar. Até agora, o Senhor tem feito muitas coisas. Ai, gente, o lindo é que não há limites para Deus agir. Graças né? a Deus. Deus vai agindo, um grande instrumento de Deus, né? A televisão, rádio. Por isso, a nossa responsabilidade em levar algo que transforme, que edifique vidas, né? Para que a gente possa ver os testemunhos maravilhosos que Deus faz. É muito gostoso, assim, a gente vê o amor do Senhor pela vida dela, né? Pela vida da gente. Né, que nesse tempo, isso foi quando mais ou menos que foi a programação da automutilação? Acho que foi início do ano passado, não foi? Foi início, eu não lembro agora. Foi início do ano passado. Então, a partir daí, assim, cada tema, ela começava a interagir com a gente pelo Twitter, né? Algumas ela vezes, interagia comigo pelo WhatsApp pelo também. WhatsApp, ligava, né? Muitas vezes lá pelo telefone da TIM. Então, assim, algumas vezes até em crise, né? A gente orava pelo telefone. Até que o Senhor possibilitou, né, levantou algumas pessoas que se identificaram com, né, a dificuldade dela e levantaram recursos para poder pagar a passagem, para ela poder estar com a gente, né. Então chegou aí na semana passada e já passou por uma lixa grossa lá tá na até mais branquinha, tá, olha, pra você era ver. lixa grossa, lixa fina, foi de tudo que é jeito, né. Mas graças a Deus, né? Foi um verdadeiro de tudo um pouco. Foi de tudo um pouco, né? É mesmo. Mas eu falo, né? É igual um vaso na mão do oleiro, né? Vai lá, vai quebrando, vai moldando. Isso. Mas quanto mais Deus vai tocando, mais da impressão digital dele vai ficando em você. Justamente. E mais parecida com ele você vai ficando. Isso é lindo. E mais alvo, mais do que a neve. Amém. E mais leve. Amém. E vai transformando. Eu tenho várias fotos da Adimri. Antes, né, de depois, agora tem que mandar agora uma atual, tá? Porque atual agora. Só ela no Clínica da Alma, ela mandou uma foto pra mim, uau, ele tá mudando. Glória porque o coração alegre formoseia o rosto, não é, pastor? E é uma verdade. Isso é muito sério. Muito. A transformação, ela é interior, e isso, não, as transformações interiores que Deus faz, elas não ficam só lá dentro, elas mudam. Não tem como, né? Naturalmente, como é que você vai esconder, reflete. Né? Não tem como esconder, né? E eu queria luz do Senhor. Que você compartilhasse, Áurea, da seriedade de você, né? Tantos pais assistem o programa, né? Tantas questões que podem marcar, né, a vida de uma pessoa e ela pode levar isso, 3 aninhos de idade, mais nova que você atendeu, pode levar isso depois para a sua fase adulta, para o seu casamento, para o seu filho e transfere para ele e isso pode passar de geração em geração. Né? Quais os cuidados aí que os educadores, os pais devem ter com os seus filhos?
Os pais, eles têm que estar atentos às questões dos sintomas que aparecem nos filhos. Então, porque o sintoma, ele vai denunciar o problema, o que a criança está passando. E com o problema, a gente sabe o que está acontecendo na família que acarreta aquela atitude na criança. Certo. E aí, por quê? Porque é difícil o pai saber assim, mas fulano tá assim porque eu ajo de tal maneira. Mas, porque até para os pais é difícil, porque os pais, eles não ferem os filhos por querer. Então, na tentativa de corrigir um comportamento, ele atinge a identidade. Essa fase que eu estou trabalhando é uma fase muito interessante, porque está no período da formação da personalidade e também da identidade. E aí, o que eu acho muito legal, assim, eu vibro com os resultados, é que a criança, ela vai ser formada para o seu futuro não ser como foi o dela, por exemplo. Então, por quê? A criança vai lidar com a rejeição a vida toda. Isso. Porque nós somos rejeitados. Agora, vai depender da maneira como a gente reage a essa rejeição. E ali, a criança, ela aprende como lidar com isso, para ela não guardar mágoas. O atendimento, essa semana mesmo, aconteceu, o Senhor tem juntado grupos com afinidades. Então, situações semelhantes. Com semelhanças. Então, e a gente ora, então, foi uma oração coletiva. Certo. Uma quebra de coisas assim coletiva. Por exemplo, tinha crianças lá com problema de roer unha, dormir toda coberta, pavor de escuro, agressividade e chupar dedo. E essas tudo insegurança, tudo né? isso, insegurança, você falou bem, isso mesmo. Tudo vem da insegurança. Já pode ter os teus, já está entendendo. Isso mesmo. Aí, na medida que Deus foi trazendo aquilo à tona de cada um, a gente chegou na raiz que todos eram casos de briga entre os pais, discussão. E a criança não conta, não, entende? Ela conta para nós. Ela porque conta os pais são a segurança da criança. Se de repente essa segurança vai se esvaindo, vai quebrando, vai atingindo os vai filhos, atingindo. Né? E o interessante é que mesmo pais que tinham um caso no grupo que já havia parado de brigar, o sintoma continua. Então tem que buscar ajuda. E como que trata isso? O pai, por exemplo, tem muitos pais assistindo e aí percebem, nossa Deus, eu às vezes briguei, demonstrei, a minha criança ficou insegura por uma atitude minha. O que eu devo fazer? É lógico que vão uma ajuda, mas será que tem algo que o pai e a mamãe em casa podem fazer com o seu filho que vão ajudar a sua criança? Olha, no caso do pai que não pode estar encaminhando para algum lugar para ter ajuda, quem está com Jesus e sabe quem é Jesus, porque quem vai resolver é Jesus Cristo. Né? Não é clínica da alma, nem pastor, nem ninguém que... Vocês são apenas instrumentos de Deus. A gente só é instrumento e assim mesmo tem hora que tem caso que você tem que orar, buscar o Senhor mostrar, igual eu te falei, as pistas vão dar, o sintoma vai mostrar qual que é o problema, mas é a misericórdia de Deus que nos assiste ali o tempo todo. Uma coisa que eu percebo em todos os temas que a gente trata, que até eu conversei com o pastor Rogério, que a gente não colocou o tema do perdão, nos estudos das crianças, porque o perdão é uma coisa que passa por todos os estudos feitos. Então, as palavrinhas-chave que a gente tem, que o pai pode fazer, porque se detectou e a criança percebeu que é um problema, que a criança também ela pode ser ouvida, ela deve ser ouvida, que é o que mais as crianças estão querendo atualmente. Então, o arrependimento daquilo que fez com a criança. O papai e a mamãe chegar para ela e falar. E pedir perdão. E orar com aquela criança, colocando nas mãos do Senhor e fechando essa porta, dessa rejeição. Essa porta foi aberta que os pais, Deus vai mostrar. Então, eles mesmos podem estar orando. Inclusive, Carol, muitos casos, a gente não resolve assim com a oração só com a gente. A gente marca, depois do grupo, a gente está atendendo em grupo por causa da demanda que é grande.
A gente marca com os pais para tratar dos assuntos particularmente. Se o papai e a mamãe às vezes faleceu, vocês usam um de vocês mesmos responsável para poder representar. É isso. O papai exatamente. e a mamãe. Ou o papai ou a mamãe, né? Porque isso, por identificação, sim, né? Identificação, a gente faz isso. Ou então a gente ora com aquele que é o responsável, né? Legal pela criança. Né? Porque tem a legalidade. Tem a autoridade sobre a vida dele. E eu sei, Adimne, dá para falar assim um pouquinho, porque um pouquinho da sua história tem a ver, às vezes, com um pouquinho da sua infância. E às vezes tem tantas pessoas que estão assistindo e às vezes vão se identificar um pouco com algum ponto que você vê assim que marcou muito a sua infância e que você viu hoje um reflexo daquilo que foi feito lá na infância. E às vezes a pessoa pode falar assim, mas isso não tem nada a ver. Faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, não tem nada a ver, é uma criança, não percebeu. E atingiu e trouxe uma marca que Jesus curou e transformou hoje a sua história. Eu sempre costumo falar assim, que nós, mulheres solteiras, nós já temos que amar os nossos filhos. Antes deles virem ao mundo, antes deles pelo menos existir. Por quê? Porque o nascimento, a gravidez, a forma que os pais se relacionam é a chave, é o caminho. Minha mãe, ela acabou se relacionando de forma errada, do jeito errado, com a pessoa errada, por rebeldia, por sentimentos até pelo fato dela ter sido ferida, né? Certo. E ela acabou indo para o caminho da rebeldia, escolhendo o caminho da rebeldia, e ela se envolveu com a pessoa errada. E assim, automaticamente o meu pai não conheço, né? Então, assim, isso daí já acabou foi... engravidando, isso, né? Acabou engravidando da forma errada. E aí já começa, já é uma brecha que Satanás encontra para destruir com a vida daquela criança até antes dela vir para a luz. Certo. E surge também até, que foi o meu caso, tentativas de aborto da minha mãe. Aí é onde eu descobri no Clínica da Alma que é onde entra o espírito de morte, que acompanha a vida da criança, que é necessário chegar até no processo de cura, para que isso saia, né? E você sabia que a sua mãe já tinha tentado te abortar ou Deus trouxe à tona tudo aqui no Clínica da Alma? Eu sabia. Eu só não sabia com a intensidade que eu descobri no Clínica. Só que ela já havia me contado a história. E assim, eu fui criada pelos meus avós. A partir, não estou, como eu posso falar, eu não estou denegrindo a imagem do meu avô. Certo. Mas eu falo isso até para que outras pessoas venham ser incentivadas a denunciar, né? A partir dos 2 anos de idade eu fui violentada pelo meu avô. Foi um processo dolorido, foi um processo comprido, porque quando há um abuso, eu descobri que uma porta é aberta. Então veio outros casos, para que viesse destruir com a minha vida emocional, com a minha vida sentimental, para que isso surgisse vários sentimentos. E o sentimento de morte, né, que é um dos que mais me perseguia. Agora eu tô vendo que você está completamente curada, porque quando você... Pra falar sobre isso, quando você me contou no WhatsApp que você havia sido abusada, e você falou, eu nunca falei isso pra ninguém. E ela via pelo programa, e aí e ela, pastora, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu falei, não, mas precisamos de ajudar. Ela falou assim, ninguém sabe. E ela poder falar isso aqui, Deus é bom demais. E ser um instrumento de cura na vida de tantas pessoas que estão assistindo e viveram isso para ver que Deus cura. E eu lembro, eu tenho aqui, abre e mostra, você fala, pastora, ninguém sabe disso. Carol, eu atendi uma menina lá que ela contou lá. Ela não havia contado para ninguém. Então, é muito importante esse ouvir a criança. Eu acredito que a criança não fala em casa porque não tem ninguém para ouvir. Você já observou, às vezes, você já observou que crianças, pessoas falam assim, não, menino, não. Se a criança quer falar e as pessoas vão fazendo assim. Agora não. Então, é necessário ouvir a criança, sabe? Uau! Adimne, isso durou até quando? Os abusos, eu falo assim, que começou com 2 anos, é porque eu lembro do meu tamanho. Certo. Então, pelo meu tamanho, eu dou a minha idade. Continuou até os meus 15 anos. Teve pausas, né? Hoje você está com quantos anos? Estou com 20. 20.
são muitos anos, né, pastor? Muitos anos. Muitos anos. E acaba que nesse processo também, eu vejo assim, Nadine, porque nós já tivemos aqui, até no bloco dos jovens adultos, a gente teve a Priscila Cordeiro, que é nossa apresentadora do Amplificador, ela compartilhou que ela era abusada e às vezes ela abusava outros, ela não sabia que aquilo era errado. Claro. E muitas vezes ela se culpava por aquilo, mas ela não entendia porque ela era uma criança. Ação e reação, né? Isso acontece, e muito. E acaba que é um peso que é forte. colocado. É porque assim também, o abuso, eu sempre falo assim, se fosse só o abuso em si, já é grave, já é uma situação grave. Só que se fosse só o abuso em si, não ia ser tão difícil. A questão é que o abuso, ele traz outras coisas. Eu sempre costumo falar assim, que vamos colocar aqui 3 crianças, 3 adolescentes que sofreram abuso. Uma, a tendência vai mais para o lado da prostituição. A outra, para o lado do lesbianismo, que acontece muito. E o outro acaba se envolvendo, ou tem outras que acabam se envolvendo em tudo. Lesbianismo, prostituição. O homem é o garanhão, se ele não vai para a homossexualidade, ele vai para pega a mulherada toda. Exato. Só muda o direcionamento, mas é tudo no mesmo Eu só posso falar que a base é a família. Então, se a base é destruída, em si, a vida toda da criança, do adolescente vai ser destruída. Entendeu? Então, assim, há uma necessidade de um cuidado especial pelos pais com os filhos. Há um cuidado, os pais têm que ter um cuidado de vigilância, de sabedoria, de busca em Deus, porque isso é sabedoria que nós só conseguimos encontrar no Senhor. Porque às vezes eu fico pensando, por causa de um erro da minha mãe, eu sofri até os meus 19, até os meus 20, eu trago consequência. Interessante, quando eu saí do abuso, eu tinha 15 anos, eu fui para o abrigo de Macapá. E, então, assim... porque você não podia mais morar justamente, com seus parentes, porque era perigoso. Então, assim, as pessoas acham assim, nossa, o abuso acabou, tudo acabou, glória a Deus por isso. Não, é ali, quando eu saio do abuso, quando a criança ou o adolescente sai do abuso, é aonde que a verdadeira luta vai começar. Por quê? Porque até então, os abusos aconteciam fisicamente. Certo. A partir do momento que a criança ou o adolescente sai do abuso, vai começar o abuso psicologicamente, vai ser tudo algo emocional. No psicológico, emocional. Então, assim, o abuso, a desestruturação da família, vem espírito de morte, rejeição. Isso é uma coisa que, como eu já ouvi uma palavra até sua, que a pessoa que esses espíritos acompanham, é interessante que ela pode ser a melhor pessoa, pode ser a pessoa amada, pode ser uma pessoa protegida depois que tudo passa, mas ela nunca vai sentir, porque tem um histórico de destruição na vida dela. E há uma necessidade, sim, de passar por cura do Senhor. Amém. E a maior dificuldade que nós, pessoas que já viveram abusos, que já sofreram esse tipo de abuso, a maior dificuldade é de ter um relacionamento com o Senhor. É de chamar o Senhor de Pai, é de conhecer, de ter intimidade com o Pai. Mas o Senhor, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos na posição, o Senhor, ele acaba nos tirando daquele lugar. Amém. E quando nós não temos essa força, o Senhor usa pessoas como usaram vocês e usaram outros também que foram instrumento na minha vida, sabe? E hoje, assim, eu me sinto livre. Amém. Livre, eu me sinto para a glória do Senhor, aquele sentimento. Para a glória do Senhor, aquele sentimento, alguns saíram, outros eu vou aprender a lidar com eles, mas o principal, eu sei que o Senhor me ama. E mesmo que a minha mãe me rejeitou, e mesmo que meu pai me rejeitou, e mesmo que todos me abandonaram, mas o Senhor me acolheu. Amém. Uma palavra foi marcada muitas coisas o Senhor marcou no Clínica da Alma que eu fiz agora. Só que quando o pastor falou assim para mim num acampamento que eu participei, homens te levaram para o cativeiro e homens hoje estão te tirando do cativeiro. Amém. Então essa palavra marcou o meu coração. E o que era maldição na nossa vida, o Senhor transforma em bênção. Amém. O Senhor não queria. Ele não queria que tudo isso acontecesse, ele não quer que crianças sejam abusadas, crianças sejam violentadas. Ele não quer isso. Só que o Senhor permitiu, e da mesma forma que o Senhor permitiu, Ele vai nos tirar daquele lugar. Amém. E Ele vai usar pessoas para nos tirar daquele lugar, para que nós possamos ser bênção na vida. Que delícia! Pastor, que bênção! Bênção, né? Ai, pastor, esse é o maior salário que a gente pode receber. Aleluia!
Vamos orar então, que o nosso horário já... Nosso horário está estourando, a gente ficaria aqui com a Dimily contando tudo. Mas você pode fazer parte da nossa história, viu? Da história do De Tudo Um Pouco, da história da Rede Sub de Televisão, que busca em oração edificar a sua vida. Tantas emissoras trazem só realmente coisas que não vão acrescentar e transformar a sua vida. Muitas vezes te levando para o cativeiro. Mas essa emissora que tem um compromisso com Jesus e quer te tirar do cativeiro, porque Jesus, Ele é o centro de todas as coisas aqui. Estamos aqui para servir. Pastor, o senhor vai ter que orar rapidamente, porque nós estamos no finalzíssimo do programa. Então, queridos. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, abençoando a vida dos pais. Amém. Senhor, abençoa os pais, dê eles sabedoria, dê a eles graça, ó Deus amado, para serem, ó Deus, pais abençoadores. Abençoamos os filhos, as crianças, que tanto têm sido, Deus, muitas vezes mutilados, feridos, machucados. Mas nós oramos, ó Deus, pedindo também que o Senhor traga graça sobre eles e gere cura na vida de cada uma dessas crianças e dos adultos também, para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, abençoando cada telespectador, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que bênção, gente. Que delícia. Você queria deixar uma frase e falar para fechar? É que eu quero falar que o trabalho da Clínica da Alma também é um trabalho preventivo, sabe? Que a pessoa que estiver necessitando, que nós estamos lá à disposição. Amém. Porque assim como ela disse que teve todos esses problemas, a gente pode prevenir para que não haja um futuro assim. Amém. A Dimily, queremos agradecer, de tudo um pouco, você. Deus abençoe. A Sailândia, um beijo, receba aí nova. A Dimily chegando aí. Deus abençoe sua volta, o voo. Deus continue falando. Aura, muito obrigada. Pastor, muito obrigada.